Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta celebração. Nós hoje estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. A palavra do Senhor neste domingo nos fala de que todos nós recebemos algo de Deus, aquilo que o Evangelho chama de talentos, ou em algumas traduções, minas, mas que na verdade representam dons de Deus. A primeira leitura do livro da sabedoria nos fala da mulher que recebe dons e sabe administrá-los com sabedoria, sabe cuidar dos bens, da casa, das coisas que tem. As mulheres sempre têm este dom, é um dom de certa forma unido à psicologia feminina, a capacidade de ser previdente. E a primeira leitura louva a mulher que sabe administrar os bens da sua casa, dizendo que ela se torna um ponto de referência na vida de família. Depois, a segunda leitura de hoje, o trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo, como nós estamos no final do ano litúrgico, do ano da igreja, o apóstolo nos fala dos últimos tempos, de como nós devemos viver a nossa vida com previdência, com cálculo, não o cálculo mesquinho, mas o cálculo de quem sabe que no final dos tempos irá prestar contas da própria vida a Deus. E o Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala dos carismas, dos dons, como riquezas, talentos que nós devemos administrar com diligência. Este servo que sabe administrar os bens é a imagem de cada um de nós, a quem o Senhor confiou talentos, dons na administração da nossa vida, da nossa liberdade. Se pensarmos um pouco sobre a história da nossa vida, cada um de nós chegará a essa conclusão, sem dúvida, de que o Senhor nos confiou muitas qualidades, inúmeras oportunidades na vida. Nenhum de nós pode se sentir tão pobre diante de Deus, que possa dizer com verdade: Deus não me deu nada, eu não recebi nada, ou não recebi nem o mínimo indispensável para levar uma vida humana, uma vida cristã com dignidade. Mas o que é importante salientar no texto de hoje do Evangelho é que desde o princípio Jesus nos adverte que nem todos recebem a mesma coisa, as mesmas qualidades, as mesmas oportunidades de vida. A um, diz o Evangelho, entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada um. Talvez este seja um grande motivo pelo qual nós muitas vezes erramos no julgamento que fazemos erroneamente dos nossos irmãos, porque na verdade nós não sabemos o que cada um recebeu. E muitas vezes no nosso julgamento, nós imaginamos que somos todos iguais. Ou seja, no sentido de que Deus tenha passado como que uma patrola sobre a humanidade, deixando todos assim no mesmo nível. Cada um de nós é diferente um do outro. E nós nunca podemos julgar os outros a partir de nós mesmos, a partir do nosso pensamento,
a partir do que nós recebemos, sempre erramos quando nos colocamos para julgar os irmãos, porque não sabemos o que Deus lhe deu e não sabemos como a pessoa tem recebido. Devemos deixar isso para Deus, é Ele quem deve fazer o julgamento. O Evangelho continua: depois de ter distribuído os talentos, o Senhor partiu para uma viagem longa e demorou muito para voltar e pedir contas. No sentido de que o Evangelho quer nos ensinar que Deus conta com a nossa liberdade, com a nossa criatividade na vida cristã e também com a nossa responsabilidade. Usamos livremente os carismas e dons recebidos, mas nunca podemos perder de vista que um dia nós seremos avaliados, julgados sobre o modo como fizemos render a nossa vida. Irmãos e irmãs, quantas vezes a vida de fé das pessoas é medíocre, é pequena, é mesquinha. Teriam possibilidades de fazer grandes coisas por Deus, mas não fazem. Não porque não tenham capacidade, mas porque não têm amor. Não sabem retribuir o amor que Deus lhes confiou, que Deus lhes entregou. Nós somos chamados a fazer render estes talentos e não ser como aquele último do Evangelho, que recebendo pouco, não soube fazer render nem aquele pouco, e por isso recebeu uma condenação do seu patrão, porque não fez frutificar nem o pouco. A primeira condição para nós não sermos como ele, para rendermos os talentos, é viver a vida cristã com qualidade. A igreja sempre nos ensinou isso. Quando nós fizemos o catecismo, não precisa puxar muito pela memória, para lembrar que nos foi falado que nós devemos viver sempre na graça de Deus, fugir ao pecado. Quando por alguma razão erramos na nossa vida, voltar rapidamente para os braços de Deus. E esta é a principal atitude de quem quer fazer render os bens que recebeu de Deus. Viver sempre na comunhão com Ele. Hoje, muitas vezes, as pessoas se acostumam com o pecado, se acostumam em trair a Deus, se acostumam em não ser fiéis aos compromissos do batismo. E esta é a razão porque muitas vezes a vida cristã se empequenece, a vida cristã fica limitada, reduzida ao mínimo. A batizar um filho, a ir numa missa de sétimo dia, a participar de uma novena, a fazer uma peregrinação de vez em quando a um santuário. Para muita gente ser cristão é isso. E Deus nos pede muito mais do que isso. E nos pede, antes de tudo, que vivamos abertos a tudo o que Ele tem para nos oferecer. Deus tem muito para nos dar. Deus tem um dinamismo de amor na nossa vida. E por isso, o negociar os talentos que Deus nos dá, começa sempre por vivermos este caminho da vida cristã pessoal, comprometida. Esta vida cristã que nós podemos, de certa forma, fazer crescer em nós, participando da vida da igreja, daquilo que a igreja nos oferece. A oração humilde e confiante, a recepção constante dos sacramentos, principalmente do sacramento da confissão, da penitência e o sacramento da Eucaristia. É importante para nós entendermos que nós somos responsáveis por cuidar da qualidade da nossa vida cristã.
E também para que nós nos libertemos desta falsa noção de independência, como se nós não tivéssemos que prestar contas a ninguém da nossa vida, daquilo que falamos, daquilo que fazemos na nossa vida. Há um Deus ao qual nós devemos um dia prestar contas. E a palavra de Deus nos diz que até a pequena palavra que foi dita contra alguém será cobrada, será pedida conta desta palavra. É preciso ter muito cuidado com a nossa vida de cristãos. Nós recebemos de Deus não para guardar para si, recebemos para dar, não para reverter em nosso proveito próprio e glória pessoal. Nós recebemos para oferecer melhor os dons que Deus nos dá em benefício dos irmãos. E isso em todas as vocações da igreja. No matrimônio, qual a razão por que hoje tantos matrimônios se desfazem, não dão certo, como as pessoas costumam dizer? Porque se busca no matrimônio a felicidade pessoal, busca a minha felicidade, enquanto que o nosso Senhor nos ensina que nós devemos buscar o bem do outro, a fazer o outro feliz. Aí sim alguém pode ser feliz. E a mesma coisa no sacerdócio ministerial, na vida religiosa. É triste, às vezes, escutar de alguém que procura o seminário: por que você quer ser padre? Ah, porque eu quero ser feliz. Então você errou o caminho, porque o ministério não é para que eu seja feliz, é para fazer os outros felizes, é para doar a minha vida, muitas vezes sem o reconhecimento humano, sem que as pessoas deem valor a isso. E um sacerdote que não é valorizado no seu ministério não vai ficar uma pessoa frustrada, amargurada, entristecida, porque sabe que está dando a sua vida pelo bem dos irmãos e para fazer os outros crescerem na fé e no amor a Deus. É neste sentido que nosso Senhor nos fala de talentos e de fazer render talentos e dons na nossa vida. Não é com a mentalidade de acumular coisas para si, ao contrário, ter muito, pedir muito a Deus para poder oferecer mais aos irmãos, para poder ser pessoas melhores, no sentido de ser mais caridosos, no sentido de ser mais abertos às necessidades dos nossos irmãos. Peçamos a Deus que este Evangelho possa servir para uma boa revisão da nossa vida cristã. Estamos usando para o bem dos outros os dons que Deus me concedeu? Sei de verdade colocar a serviço da minha família, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, estes dons que Deus me ofereceu, para que a família possa ser de verdade uma casa onde as pessoas se amam e se ajudem? Que o Senhor nos ajude a fazermos esta revisão